Meus caros, vivam! Bom dia, retomamos o Tília Jornal e hoje com esta notícia que dispara o número de imigrantes que abandonam a segurança social. Meu Deus, que será de nós? O que será de nós se esta gente se vai embora, segundo diz a comunistação social, pois são eles que nos pagam reformas aos nossos pais, aos nossos idosos, e portanto se eles vão embora, os nossos idosos ficam sem reformas. Aliás, eu até pergunto como é que a gente sobrevivia antes de chegarem os 2 ou 3 milhões de imigrantes, entre os quais mais de metade são clandestinos. Como é que... Mas só são clandestinos no trabalho, porque para aceder aos hospitais e às escolas já não são clandestinos, eles estão lá na mesma. Bom, mas então se dispara o número de imigrantes que abandonam a segurança social, nós estamos fritos, não é? É porque eles estão cá todos na mesma, só que estão a trabalhar provavelmente na economia paralela, como nós vamos ver já a seguir noutras notícias. Já a seguir. Mas entretanto aqui uma coisa ligeira, parece que há um deputado do PS suspeito de prevaricação. Não podem dizer que é do PS, só podem dizer qual é o partido se ele for do Chega. Toda a gente está farto de saber isto. Isto é um erro grave. Deixa cá ver quem é. O Expresso, ainda por cima, um jornal tão esquerdista. Como é que vão dizer que é um deputado do PS? Ainda por cima aparece ali atrás o símbolo do PS. Ai, valha-me Deus, há qualquer coisa que não está a correr bem. Meus caros, aprendam, não podem dizer que é do PS nem do PSD. Escrevam só deputado, se for do PS ou do PSD, vocês escrevem um deputado, mais nada, está bem? Se for do Chega, que põem logo em cima em letras garrafais, Chega, é o deputado do Chega. Agora, se não é do Chega, como é que vocês estão a dizer qual é o partido? Ficou tudo maluco ou quê? E para combater aquela notícia dos 120 e tal mil que se foram embora, há esta sim dos 45 mil a dizer que não, que há mais 45 mil imigrantes a descontar. Quer dizer, foram-se embora 120 e tal mil, mas ainda ninguém fez essas contas, não é? Mas, entretanto, já fizeram as contas de que há mais 45. Lá está. Nós costumávamos dizer antigamente que eram as contas de sumir. Aqui é ao contrário. Só se soma, nunca subtrai. Eles podem ir todos embora. Imaginem, vão 2 milhões embora. Isso não interessa. Mas chegam 45 mil. Isso é que interessa. Portanto, vieram 45 mil, apesar de 2 milhões terem ido embora. Isso não interessa nada. E, portanto, meus caros, esta notícia contraria totalmente aquela anterior. O ministro disse que desapareceram 120 mil, esta senhora diz que apareceram mais 45 mil, como é que é? Decidam-se, não é? Organizem-se, como diz o outro na anedota, organizem-se. E o negócio dos incêndios, que ninguém quer dizer qual é, continua de vento em popa. Em Vozela, o pior incêndio até o momento, que já, enfim, reduziu a cinzas milhares e milhares de hectares. Aliás, só nesta semana já ardeu mais área do que nos primeiros 6 meses, não é? Mas vamos falar nisso a seguir. Agora, a notícia no meio disto tudo, não é os incêndios, que já sabemos que estamos na época balnear deles, é que o MyRobocop, o nosso ministro da Administração Interna, eu ia dizer das polícias, mas não, é o nosso ministro anti-polícias, da Administração Interna, diz que foi fogo posto. Quer dizer, o mesmo ministro diz que não há crimes em Portugal. Nenhuns crimes em Portugal. Antigamente é que havia, antes dele ser ministro. Agora, desde que ele é ministro, não há crimes nenhuns. Mas, afinal, há um tipo de crimes, que é o incendiarismo, mas apenas em Vozela. Portanto, meus caros, este é o pior incêndio e o MyRobocop diz, vamos ver a seguir também já, que este incêndio foi colocado por mão criminosa, não sei como, às 2 da manhã. Como é que alguém está acordado às 2 da manhã para pregar o fogo às matas, como diz o povo? Pregar o fogo às matas. Aqui está ele a confirmar que tudo indica que houve mão humana. Mão humana, mas pode ter sido alguém que tenha estado a trabalhar com aquelas máquinas de roçar mato às 2 e tal da manhã, nada mais natural, e que alguma faísca tenha incendiado ali uma palha ao lado. Realmente o ministro admite indícios de origem criminosa no incêndio de Vozela. Meus caros, o mesmo ministro que diz que não há crimes em Portugal, só havia antes, na era antes Robocop. A verdade é que a área ardida duplicou em 5 dias e já é maior desde 2017, dos grandes incêndios, como se recordam, de Pedrógão e depois da Serra da Estrela. Mais de 15 mil hectares queimados entre 1 e 5 de julho.
Pronto, meus caros, começa bem a época balnear dos incêndios, por mais que se alerte, por mais que se diga que tem que se vigiar as matas, ninguém o quer fazer, pois bem saberiam que se começassem a vigiar as matas, estes incêndios de madrugada desapareciam todos e durante o dia a grande maior parte também desaparecia. Portanto, ficávamos aqui sem negócios. O que é que havíamos de fazer aos 2.000 a 3.000 milhões de euros que estão destinados todos os anos para o combate aos incêndios, porque esse é que é o verdadeiro negócio, não é outro. Ouçam, não é o lítio, não é centrais solares, não é centrais eólicas, não é as madeiras, esqueçam isso, são peanuts. O negócio disto é o combate aos incêndios e não pode haver combate a incêndios se não houver incêndios. E, portanto, incêndios tem que haver. Não podem morrer ninguém e casas também não podem arder, que é chato. Agora, incêndios. Oh, meus caros. Então, se deixar de haver incêndios, o que é que se faz àqueles 2 a 3 mil milhões que são distribuídos sempre pelos mesmos, sempre, todos os anos? Então. E diz este comandante dos bombeiros que temos que ter uma lei que puna severamente quem provoca incêndios. Bem, mas para punir severamente quem provoca incêndios é preciso que eles sejam apanhados em flagrante, não é? É uma lei dura, só funciona se os incendiários forem apanhados, o que não acontece em 99,99% dos focos postos, dos casos. Acontece, mesmo assim, que já estão 136 presos, não é? Este ano. Mas 136 presos é muito pouco relativamente ao número de incendiários que há, portanto é apenas uma ínfima minoria. Esse é que é o mal. E o Governo continua a anunciar com um grande gáudio que, atenção, que há um risco maior de incêndios, em vez de procurar acabar com esses incêndios, em vez de procurar evitar, no princípio da história, que esses incêndios tenham lugar. Se as matas forem vigiadas, incêndios não têm lugar. Não há incêndios, não há quem se aventura a ir para uma mata que está a ser vigiada pelas Forças Armadas, por exemplo, mas nem precisa de ser as Forças Armadas, podem ser os próprios bombeiros, a Proteção Civil ou até brigadas de moradores, com certeza absoluta, que não se importam de se revezarem entre eles para evitar que tudo arda, incluindo as casas deles. Tenho a certeza absoluta que os voluntários seriam os primeiros a dizer presente, não me importo de não dormir uma noite e depois noutra noite serão outros, para que se evite que os bandidos, que os terroristas dos incêndios entrem pelas matas adentro e façam como fizeram em Vozela às 2 da manhã, que andaram 5 dias a arder e que arrebentaram com mais de 15 mil hectares. É inacreditável, são 15 mil campos de futebol. Nós nem imaginamos que área é essa. Mas foi isso que aconteceu e foi só um incendiário que fez isso em pouco tempo. Eles não perdem mais de um quarto de hora para deitar fogo em 2 ou 3 pontos diferentes que eles sabem bem, conhecem o terreno, sabem onde é que arde, ainda por cima são ajudados pelo próprio governo que os alerta toda a gente, cuidado, que o maior perigo é agora, é amanhã vão estar 40 graus e portanto os incêndios deflagram sozinhos. Não, é mentira, os incêndios só deflagrariam sozinhos, autoinflamação a partir dos 350 graus centígrados. Não há essa temperatura no planeta, o ser humano estaria completamente liquidado se houvesse temperaturas dessas, portanto, 30 graus, 40 graus, 45 graus não provocam incêndios rigorosamente nenhuns. Quem provoca os incêndios são os incendiários. Mas enquanto legitimarem o número de incêndios com as temperaturas, está o caminho andado para os incendiários se acharem à vontade para colocarem fogo. E mais, com esta informação privilegiada de quais são os dias piores, ou seja, para eles, os melhores dias para atearem o fogo às matas. É tudo ao contrário. Este governo, aliás, como os anteriores, funciona ao contrário. E também por isso o Chega alerta e diz que não faz sentido um incendiário apanhado, um em cada 100, obviamente, ficar em liberdade ou com obrigação de se apresentar na esquadra. Não faz nenhum sentido. Ele deve ficar preso. Mas lá está. E onde é que há cadeias para esta gente toda? Como nós sabemos, a lotação das cadeias está em 106%. Dizem os sindicatos dos guardas prisionais. 106%. Celas de 4 levam 6. Celas de 6 levam 8 e 9. Não há maneira. Portanto, está tudo cheio. Os juízes estão a mandar as pessoas para casa quando deviam estar presas porque não há sítio.
onde elas possam ficar nas cadeias. Isto está inacreditável. Este país está a arrebentar pelas costuras. Quando já não há lugar para os criminosos ficarem presos, meus caros, onde é que vamos metê-los? Na rua? No meio da população? É isto. E também, como sempre, cá está a Liga dos Bombeiros a apontar falhas à proteção civil e as críticas à falta de prevenção. Como sabemos, prevenção nunca há, e eles recusam-se a vigiar as matas, que é a única prevenção que pode haver. Não venham cá com câmaras não sei de onde, que as pessoas estão em Lisboa e deve estar tudo a dormir, de certeza, durante a madrugada, porque eles entram, matas adentro e ninguém dá conta. Só dão conta quando o incêndio começa. E às 2, 3 da manhã, primeiro que cheguem os bombeiros, serão 4, 5 da manhã, já o incêndio tem grandes proporções. Portanto, meus caros, não tem ponta para onde se lhe pegue. Ou vigiam as matas e acabam com os incêndios de uma vez por todas, ou não vigiam. E então os incêndios continuarão a dar e a distribuir 2 a 3 mil milhões por ano por muita gente. É por isso que é uma indústria que interessa a quase todos. E, meus caros, aqui temos a notícia que é oposta à anterior, que dizia que entraram mais 45 mil imigrantes para a Segurança Social. Bom, mas o que diz aqui, no Expresso, o jornal, que não é suspeito de não ser da esquerda, o que diz aqui é que em 2025 disparou o número de imigrantes que abandonaram a Segurança Social. Disparou. Passaram à ilegalidade, é o próprio Expresso que o diz, atenção, um jornal de esquerda. Passaram à ilegalidade ou então deixaram Portugal. E quem está à frente, quem está a liderar esta saída são os brasileiros, não estou a ver a voltar para o Brasil, e os indostânicos, ainda menos, pois se eles vieram de lá para cá, agora não voltam para outro sítio, para um sítio pior que este, porque ainda há, meus caros, há muitos sítios piores do que este, felizmente. Portanto, ou vão para outros países, ou conseguiram nacionalidade portuguesa e vão para outros países, ou simplesmente vão para outros países e dizem que vêm de Portugal e estão mais ou menos legitimados para entrar na maior parte dos países da Europa, exceto a Inglaterra, que já não cai nesse erro e já diz, atenção, vens de Portugal, mostra cá quem és, a ver se sabes falar português, porque de certeza que és indostânico. Eles já abriram os olhos, mas nós ainda não. E parece que o Brasil admite risco da ação militar nos Estados Unidos, após o PCC e o Comando Vermelho serem considerados organizações terroristas. Oh, meus caros, toda a gente sabia que o PCC é uma organização terrorista e parece que até está filiada, ou pelo menos ramificada, aqui no distrito de Viseu. Pelo menos são as notícias que saem. É verdade que ainda não houve nenhum ataque terrorista em Viseu, é verdade. Mas há relatos que dizem que uma grande célula, talvez a maior do país, está no distrito de Viseu. Bom, mas o nosso MAI Robocop, Ministro da Administração Interna Robocop, caça-polícias, não quer saber disso para nada, porque, diz ele, que os estrangeiros e os imigrantes não cometem crimes em Portugal. Portanto, mesmo os terroristas ficam amorfos, ficam mansinhos quando chegam a Portugal. Estão a ver o efeito maravilhoso que este país tem nos terroristas? Então, se nós temos cá milhares de terroristas que todos os anos ateiam fogo às matas e nada lhes acontece, como é que vai agora acontecer alguma coisa ao PCC brasileiro? Ai, valha-me Deus, nem pensar, nem pensar. Outra notícia que só pode ser falsa, a rede de carteiristas em Portimão suspeita de roubar telemóveis e objetos pessoais em valor superior a 50 mil euros. Não pode, meus caros. Ninguém pode acreditar numa coisa destas. Isto só pode ser uma notícia falsa. Vejam, os únicos crimes que existem em Portugal, segundo o nosso MAI, são os de incendiarismo e apenas em Vozela. Ora, Portimão não é Vozela, portanto... E já que estamos na maré das notícias falsas, aqui está outra, da Rádio Boa Nova, pelos vistos só pode ser falsa, estou a brincar, obviamente. Não, é verdadeira, eu estou na brincadeira, a dizer que isto só pode ser, entre aspas, uma notícia falsa, uma vez que o nosso Ministro da Administração Interna diz que não há crimes em Portugal. Havia, antes dele ser Ministro, havia muitos crimes. Agora, não, porque ele tomou posse. E ao tomar posse, o nosso MAI Robocop deixou de haver crimes. Portanto, não podemos acreditar nestas notícias que vêm na comunicação social. Não podemos. E pronto, é isto, meus caros. Os especialistas dizem que o incendiarismo, que é uma coisa, enfim, uma coisa residual, não interessa muito, não é a grande origem dos crimes, mas há outros que dizem que sim, que 90% são criados por uma humana e de forma dolosa, ou seja, de propósito,
para criar prejuízo e para atear mesmo o fogo, outros realmente são negligentes, mas não é às 2 da manhã que ninguém é negligente a limpar os seus terrenos, e portanto a GNR já teve 136 incendiários só este ano. Bom, é outra notícia que só pode ser falsa, entre aspas, porque nenhum especialista em incêndios rurais defende que o incendiarismo é a causa dos incêndios. É sempre e só as altercações bimbáticas, meus caros, as altercações bimbáticas. E dizem para aí que o custo de vida está caríssimo e que 4 em cada 10 portugueses dizem que estão piores agora do que o ano passado. Bem, mas o ano passado também já era o governo do nosso amigo Luís Monteverde. Mas também o ano passado estariam piores do que há 2 anos e assim sucessivamente, porque nós não temos crescido nada, pelo contrário, nós fomos ultrapassados por todos os países da Europa em termos de rendimento, de PIB per capita, em termos de produtividade, e sobre isso eu podia dizer tanta coisa, mas não posso porque fica mal falar da falta de produtividade da maioria das pessoas que eu vejo trabalhar à minha frente, quando vou aqui, quando vou além, não estou a falar em nenhuma classe profissional, mas enfim, cafés, restaurantes, bombas de gasolina, a falta de profissionalismo é de bradar aos céus, e eles dizem, os patrões dizem, mas não há ninguém para trabalhar. Como é que é possível não haver ninguém para trabalhar? Bom, mas é o que eles dizem. Portanto, as pessoas estão todas em casa, as pessoas não morreram todas depois de Covid, felizmente, morreram algumas, mas a esmagadora maioria ficou cá e tem idade para trabalhar ainda, só que não estão em lado nenhum, está tudo em casa. Bom, meus caros, olhem, a verdade é que 7 em cada 10 pessoas, como eu digo aqui, também nada fazem para alterar esta situação. 7 em cada 10 pessoas votam no PS, no PSD e alguns, poucos, nos partidos da ultra-esquerda ou da extrema-esquerda, como eu lhe chamo, infra-esquerda, que ainda existem, mas isso não chegam a 10%, praticamente tudo somado anda por ali, mas portanto tudo somado dá 70%, e vê-se, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais. Ok? Portanto, 70% acham que está tudo bem conforme está assim, votaram num candidato que nem sequer gostavam, o próprio Partido Socialista não gostava, os outros ainda gostavam menos, mas todos votaram nele para evitar que sim, aquele homem que podia mudar as coisas, começasse a mudá-las. Portanto, queixam-se, na hora de mostrar que realmente é a hora de mudar, continuam a votar na mesma coisa de sempre, para não dizer outra coisa no lugar de coisa. E eu esta notícia não posso comentar muito, que já sei que é das tais, que a liberdade de expressão não entende. A liberdade de expressão é muito boa e toda a gente a defende, desde que nós digamos aquilo que eles querem que a gente diga, desde que nós perfilhemos os mesmos princípios. Ora, eu não posso perfilhar este princípio que está aqui, nada tenho contra quem quiser fazer o que faz do seu corpo, isso é com eles, não tem nada a ver com isto. Agora, com o orgulho e com as paradas já tenho, porque incomodam as pessoas que não são deste clube, e acima de tudo, porque se todos fôssemos deste clube, a humanidade acabava em 60 anos. Em 30 anos acabavam as crianças e em 60 anos, pois, os idosos acabavam por morrer. Ou seja, acabava-se a humanidade em 2, 3 gerações no máximo, se fôssemos todos deste clube. Ainda bem que não somos, e só por isso eu acho que nada tenho contra as práticas individuais de cada um. Agora, quererem fazer com que as crianças de tenra idade nas escolas perfilhem estas atividades, que eu considero imorais, isso é que não, por uma simples razão, por esta que eu acabei de dizer, porque a humanidade simplesmente terminaria, e nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer algo no sentido que a humanidade termine. Não podemos fazer isto, é um crime de lesa humanidade. Façam o que quiserem da vossa vida, do vosso corpo, o que entenderem, mas não tentem fazer com que todos sejamos como vocês, porque assim a humanidade acabaria já. Isso é que nós não podemos permitir. E aqui está uma notícia boa e outra má. Começamos pela má, que é o adiós, o adeus ao Mundial, que nós afrontámos a Espanha, que está farta de nos ganhar. Eles dizem que não, nas estatísticas que não, mas eu acho que sim, porque na minha memória, quando a gente defronta os espanhóis, eles ganham sempre. É o que eu tenho, mas pode não ser verdade. Agora, a notícia boa, ainda por cima, com um treinador, um selecionador que é espanhol, mas nada tem a ver, claro que ele não fez de propósito para a gente perder, obviamente, eu não acredito nisso. Agora, o número de multas de estacionamento disparou no Porto, 300 por dia. Ora bem,
Isso é que é uma notícia boa. E porquê? Porque esse dinheiro deve estar a ser aplicado em alguma coisa, no desenvolvimento do país, no desenvolvimento do Porto. Não, parece que não. Parece que é para dar mais dinheiro às minorias coitadinhas que se recusam a colocar a hipótese remota de começarem a trabalhar nas suas vidas. Gente com 40 anos, com 40 e tal anos, que nunca trabalhou desde jovem, é subsidiada e assim continuam, e há disso aos milhares no Porto. E o Presidente da Câmara, que é do PSD, devia saber isso tão bem como todos nós sabemos. O Porto é um dos maiores centros da droga, um dos maiores centros de toxicodependência a céu aberto, dezenas de reportagens da televisão em que eles estão ali à frente de toda a gente, e jovens aos milhares. E, portanto, o que é que acontece? Acabam por ter casas, acabam por ter subsídios, acabam por ter tudo. Meus caros, as multas que sirvam para pagar isso? Eu acho que não. Estas multas deviam ser usadas para o desenvolvimento da região e não para manter drogados e subsidiodependentes. Espero que não me cortem o vídeo. Bom, meus caros, mas esta é a melhor de todas e estamos prestes a acabar esta sessão. O calor extremo que levou a CP a cancelar intercidades entre Faro e Lisboa. Não só entre Faro e Lisboa, também cancelou comboios de intercidades entre Lisboa e a Guarda e vice-versa. Portanto, a linha da Beira Alta também não houve. Houve 6 que foram cancelados. E foram cancelados por causa da temperatura. Vejam bem, como se tivesse algumas temperaturas extraplanetárias. Bem, o que me fez lembrar uma notícia estúpida de que em Inglaterra os carris teriam fundido, teriam derretido com o calor. Meus caros, os carris são feitos em aço, que é uma liga de ferro-carbono, e depois leva outros aditivos, leva outros compostos químicos, elementos químicos. As ligas geralmente são de carbono, magnésio, de alta resistência, as ligas dos carris, não é? Silício e crómio, para conferir a maior resistência ao peso, ao desgaste daquelas carruagens, das locomotivas, tudo isso. Portanto, para evitar que os carris em Portugal também derretam, não há dúvida que a CP tomou a decisão correta. Esqueci-me de dizer que a temperatura de fusão dos carris é 1500 graus. Como é que os carris podiam derreter com temperaturas de 40? É que eles precisam de 1500, pelo menos de 1475 para começarem a perder a sua resiliência. Bom, então o que eu estou mesmo a ver é que no próximo inverno o que vai acontecer é que a Carris vai também cancelar algumas intercidades porque chove. E a chuva pode, como todos sabemos, também dissolver o aço dos carris, não é? Imaginem a chuva a dissolver o aço dos carris, os comboios descarrilavam. Portanto, se eles descarrilam com 40 graus, então com a chuva ainda mais rapidamente descarrilariam. Portanto, já sabem, senhores engenheiros e diretores da Carris, quando começar a chover, vocês param logo o comboio, que é para não haver a dissolução dos carris com a chuva. Está bem? E, para terminar, infelizmente, 2 notícias sobre agressões a agentes da autoridade. Um PSP está hospitalizado e está em estado grave porque foi violentamente agredido no aeroporto de Lisboa. E outro, num hipermercado, também tentou maniatar e conseguiu maniatar um meliante, um criminoso. As pessoas passaram por eles no chão, o agente a tentar maniatar o tal criminoso e as pessoas a passarem e ir ao multibanco como se nada fosse, como se aquilo fosse um filme que estivesse a passar numa televisão. Mas não era. Era mesmo em 3 dimensões, era mesmo real, não era holograma, não era inteligência artificial. Estava ali um agente a dar o máximo do seu esforço para conseguir maniatar um bandido e a população a ir ao multibanco, levantar dinheiro e passar por cima deles e ir-se embora e olhar para eles assim no chão, como se fosse, sei lá, 2 crianças a brincar. Inacreditável, digamos, o nível cívico de algumas pessoas em Portugal. É inacreditável. Claro, não se espera que se metam lá, mas pelo menos que tentassem acalmar. Meia dúzia de pessoas podiam ajudar o polícia. 3, 4 pessoas, bastavam talvez 2, porque estava de 1 para 1, ajudar o polícia a tentar manter a ordem num sítio em que a ordem não estava a ser mantida. Mas não, a cidadania não chega a isto. As disciplinas que se dão nas escolas secundárias e nas escolas básicas falam de LGBTs, falam de alterações climáticas, falam de tudo o que eles quiserem impingir nas crianças, só não falam é de como é que se deve ajudar a manter a ordem,
porque uma sociedade sem ordem não é uma sociedade humana, é uma selva. Muito obrigado, meus caros, e até amanhã, se Deus quiser.